então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Projeto Jovens na Ciência. E hoje aqui eu quero falar um pouco do Sol e algumas das propriedades interessantes, né, das estrelas no geral. E eu vou estar usando aqui o simulador, o Space Engine, que eu já fiz um vídeo usando ele. E também o Universe Sandbox, que eu também já fiz um vídeo usando ele. Os dois estão disponíveis na Steam. E o Space Engine em específico, versões, se eu não me engano, Alpha ou Beta, estão disponibilizadas de graça no site Space Engine do próprio site do simulador. Bom, então vamos começar aqui. Aqui eu já baixei um mod aqui. Como dá pra ver, né? Essa aqui é a nave do Cosmos, só para entrar na vibe da segunda temporada do Cosmos que tá passando na National Geographic. Então tá aqui, ó, a nave da imaginação do Cosmos. Fantásticos efeitos de reflexão aqui, incrível. Nossa Terra, logicamente. E bom, vamos aqui ao ponto que nos interessa aqui, é o Sol. Eu vou aumentar um pouco a velocidade para chegar lá rapidão. Ó, só para efeito de comparação aqui. Aqui eu tô um pouquinho acima da velocidade da luz, tá? Que eu tô me deslocando a 1.15 a velocidade da luz. E bom, na velocidade da luz demora da Terra ao Sol aproximadamente 8 minutos, tá? Demora 8 minutos da Terra para o Sol na velocidade da luz para você conseguir chegar. Então a luz que a gente está vendo do Sol, ela tem um atraso de 8 minutos. Então a gente está vendo, se a gente olhar para o Sol agora, se a gente sair de casa e olhar para o Sol, a gente vai estar vendo como ele era 8 minutos atrás, porque é a luz de 8 minutos que está chegando agora pra gente. Bom, deixa eu só dar uma acelerada aqui, já vou direto. Ó, vamos analisar ele aqui com cuidado. De primeiro aqui, o que a gente pode comentar? Um dos principais fatores, né, de qualquer estrela é o equilíbrio hidrostático, né, que a gente chama, que é o que sustenta a estrela, é o que prevê ela de se colapsar, né, sobre sua própria gravidade. Porque você considera a massa, né, de uma estrela, altíssima massa. Se eu não estou enganado, a do Sol é na ordem de 10 a 30, 10 a 31. Eu vou deixar aí na tela para vocês certinho a massa em quilogramas do Sol. E, bom, só também um outro comentário aqui, que na astronomia a gente faz muito uso, quando a gente está calculando, considerando massas, né, a gente considera muito em termos de unidades solares. Por exemplo, quando a gente está considerando a massa de estrelas, se elas forem mais massivas que o Sol, a gente costuma denotar tantas massas solares, ou até menos massivas também, a gente considera tipo 0,8 massas solares. E o mesmo vale para a luminosidade, que a gente, né, tem uma fórmula que a gente consegue calcular a luminosidade de uma estrela, e a gente geralmente usa em unidades solares, por exemplo, 3 unidades da luminosidade solar, que vale a 3 vezes a luminosidade do Sol. Então é uma unidade muito comum. Não, obviamente não é a única, mas é muito comum. E, bom, como funciona aqui, voltando, o equilíbrio hidrostático? A gente tem, logicamente, a gravidade da estrela, tá? A altíssima gravidade da estrela aqui do Sol. Deixa eu só ver se aparece aqui a gravidade propriamente aqui, ó. A aceleração da gravidade é quase 30 vezes a da Terra. Ou seja, se a gente arredondar isso aqui para 30, se a da Terra é 10, aproximadamente, lógico, vai ser 300 metros por segundo ao quadrado na superfície do Sol. Na superfície do Sol, a aceleração é de aproximadamente 300 metros por segundo ao quadrado. Então é uma gravidade altíssima, tá? A força é muito grande. E o que
prevêem a estrela de se colapsar. É justamente o equilíbrio hidrostático. É a pressão que é composta por duas componentes da pressão. Tem a pressão da radiação e a pressão do gás. Que a estrela é uma, vamos usar aqui termos chulos, uma bola de gás. Então você, logicamente, tem a pressão do gás, tá? Tal a qual a gente está acostumado, que a gente aprende na escola, né? Pressão de gás. E a gente também tem a pressão da radiação. Mas que radiação? No interior do Sol acontece fusão nuclear. O que é fusão nuclear? É a colisão de átomos, porque o Sol é composto principalmente de hidrogênio, a maior parte disparado da composição solar é hidrogênio. Então você tem essas colisões desses átomos de hidrogênio, eles colidem, formam um átomo de hélio, que é mais massivo, né? O átomo de hélio. E nessa colisão, eles liberam muita energia na forma justamente da radiação. Mas aí você pode perguntar, mas como que essa radiação vai gerar pressão? Como que luz consegue gerar algum análogo à força, tá? Como é que a luz vai exercer pressão se fótons de luz não têm massa? Pergunta bem interessante. Apesar de não terem massa, fótons têm momento. Eles têm momento, certo? Então eles conseguem entregar um impacto, tal qual é visto no efeito fotoelétrico, onde fótons atuam como fótons bala, a gente pode considerar assim. Então os fótons eles vão ter sim um momento, dado até pela fórmula do Louis de Broglie, que eu vou deixar aí na tela para vocês. Me perdoem se eu tenha pronunciado o nome errado. Mas então eles têm momento e eles conseguem entregar esse impacto. Por isso que eles exercem uma pressão. E bom, a mistura dessas duas componentes, da pressão do gás e a pressão da radiação, que surge no processo de fusão nuclear, balanceia a força da gravidade que está tentando colapsar a estrela. Então a gente tem a gravidade que está tentando colapsar a estrela e essas duas pressões que estão puxando, na verdade esse termo aqui não ficou muito bom, mas que estão empurrando, eu estou tentando ser um pouco didático aqui, a estrela para fora. Então a gravidade está empurrando para dentro e a pressão está empurrando para fora. E nesse sentido a gente tem então a formação de um equilíbrio, que vai ser o chamado equilíbrio hidrostático. E só comentando um pouco mais do processo de fusão nuclear em si, até onde esse processo de fusão nuclear acontece? Bom, ele não vai para todos os elementos da tabela periódica na nucleossíntese estelar. Nucleossíntese estelar seria o processo de formações de elementos dado pela junção de mais de um elemento, como no caso hidrogênio com hidrogênio, para a formação de um mais pesado como o hélio. Isso é um exemplo da nucleossíntese estelar. Então, a junção de elementos para a formação de um mais pesado no interior das estrelas. Mas até onde que isso vai? Até onde que isso é possível acontecer? Bom, você pode também fundir dois hélios para formar um carbono, é possível. E você consegue ir fazendo isso gradualmente até o ferro, tá? O ferro já é um elemento pesado, né, massivo, mas para elementos posteriores, né, mais massivos que o ferro, a gente não consegue mais fazer isso. Por que não? Simplesmente pelo fato de que a partir do ferro você não gera mais energia fundindo os átomos. Para fundir elementos mais pesados que o ferro, você tem que agregar energia. Tá? Então você tem que colocar energia. Ele deixa de ser um processo exotérmico e passa a ser um processo endotérmico. Você tem que colocar energia para poder juntar
os átomos para poder formar átomos em elementos mais pesados. Voltando. Para elementos mais pesados que o ferro, então como a gente tem a formação desses? Da onde que a gente consegue essa energia extra para poder fundir esses elementos? Do processo de supernovas. As supernovas dão, né, que as supernovas são os processos da morte das estrelas, né, as grandes explosões das estrelas no final do ciclo da vida delas. E a supernova, ela dá essa energia extra, tá? Quando as camadas estão se expandindo, tá aquele cenário caótico da estrela. Então, dali você consegue essa energia extra para fundir elementos mais pesados. E aí você tem a formação de elementos até o urânio. E, bom, outro aspecto interessante para a gente comentar é também relacionado ao processo de fusão nuclear é que a maioria das estrelas não tem a temperatura necessária em seus núcleos para poder fundir átomos. Mas, se não tem a temperatura, se ela essencialmente não iria conseguir realizar o processo de fusão nuclear, como é que ela faz? Através de um processo chamado tunelamento quântico, que é exclusivo, né, do mundo quântico, tá? Se a gente assim poder chamar. Então ele só acontece em escala atômica, esse fenômeno. E como que ele acontece? O que é o tunelamento quântico? Bom, o tunelamento quântico eu vou primeiro dar uma definição mais abstrata e depois eu vou tentar elucidar melhor. Eu vou deixar aí na tela também um gráfico que vai ilustrar bem no caso de um potencial elétrico, que vai ser o que vai acontecer aqui nas estrelas. Se a gente considerar dois átomos de hidrogênio, tá? Um átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. Então são dois prótons e dois elétrons para dois átomos de hidrogênio. Bom, vamos considerar esses dois átomos aqui. Cada mão minha aqui é um átomo de hidrogênio. A gente vai desconsiderar aqui os efeitos dos elétrons, tá? Então a gente só vai considerar os núcleos, os dois prótons. Os prótons têm carga positiva, certo? Então a tendência deles é, logicamente, se repelirem, tá? Cargas de mesmo sinal vão se repelir. Mas acontece que a estrela, a temperatura do Sol, no caso do Sol, não é suficiente para quebrar essa força essa força elétrica entre os dois átomos de hidrogênio que a gente está considerando. Não é suficiente a temperatura. Então ele não iria conseguir, a temperatura do Sol não é alta o suficiente para fazer com que esses dois átomos superem essa força elétrica de repulsão para poder fundir. Mas o tunelamento quântico, que fala que dada a natureza dual da matéria, né? Então, pelo fato de que matérias na escala atômica demonstrem comportamento ondulatório, né? Elas têm a possibilidade, uma probabilidade de, tá vendo aí na tela essa barreira de potencial elétrico? Eu vou estar indicando aí. De que elas consigam atravessar, penetrar, que a função de onda, né? Que é a função que a gente associa a partículas, penetre essa barreira, mesmo sem ter energia para fazer isso, e passe através dela. Analogamente aqui, se a gente considerar, seria como se a gente tivesse um muro que a gente não conseguisse pular, mas que a gente conseguisse de alguma forma atravessar. Mas não é como se a partícula tivesse atravessado, ela tem uma chance de atravessar, ela tem uma probabilidade de atravessar. Mas é possível. É possível. Ela consegue penetrar mesmo essa barreira mesmo sem ter a energia suficiente para fazer isso. E se, caso ela penetre, os dois núcleos se fundem.
pronto, temos a formação de um núcleo de hélio. Então, o tunelamento quântico que está acontecendo a todo momento no interior das estrelas traz essa possibilidade. Então, é essa a ideia. Para uma descrição mais detalhada e até matemática do tunelamento quântico, tem no artigo que eu escrevi aqui na página e no site da equação do Schrödinger. Tem lá uma parte que é dedicada ao processo de tunelamento quântico, vale a pena dar uma olhada. Agora vamos falar um pouquinho da luminosidade do Sol e das estrelas no geral. Se a gente pegar um gráfico da luminosidade das estrelas, eu vou também estar deixando aí na tela esse gráfico, o que a gente vai perceber? Que o eixo Y aí, né, vai estar representando a luminosidade, e o eixo X vai estar representando a distância do núcleo da estrela. No núcleo da estrela a gente não tem luminosidade, praticamente no centro. Você está vendo aí que vai ser a origem do gráfico. Conforme a gente vai afastando do núcleo, você percebe que a luminosidade vai subindo em um padrão praticamente linear. E por que ela está aumentando nesse padrão praticamente linear? Porque quanto mais você se afasta do núcleo, mais camadas onde fusão nuclear está acontecendo vão sendo adicionados. Então, quanto mais para fora do núcleo você vai indo, você tem mais fusão nuclear, você vai ter mais geração de energia, mais geração de fótons, né? Que o processo de fusão nuclear, eu esqueci de comentar, mas gera fótons também. Então você vai ter mais fótons sendo surgidos, mais fótons sendo associados aí nessa mistura, mais, conforme você vai se afastando, até que chega um ponto que para. Porque a fusão nuclear não acontece em toda a estrela, tá? Ela acontece do núcleo da estrela até uma certa distância, tá? Aí depois ela cessa, ela para. Mesmo dentro da estrela ainda, mas tem uma região dentro da estrela a qual o processo de fusão nuclear se encerra. E a partir do momento que o processo da fusão nuclear se encerra, você vê que a luminosidade do gráfico passa a ser constante, porque você não vai ter mais a fusão nuclear, você não vai ter mais geração de fótons, então você não vai ter mais adição de fótons, por isso que para, por isso que fica constante, tá? Porque você não vai ter mais fótons sendo gerados, e aí estabiliza o gráfico. E por isso essa explicação desse gráfico aí que está na tela. Muito bom. E eu também acho bem interessante comentar que os fótons gerados na fusão nuclear, eles não são produzidos e já vão para a superfície da estrela direto. E daí a gente já consegue ver eles 8 minutos depois na Terra. Não. Os fótons gerados no interior do Sol levam milhares de anos. Eu não sei exatamente o tempo certinho, mas levam milhares de anos para poder escapar do Sol, para poder sair do Sol. E por que isso? Porque dentro do Sol é uma bagunça, né? Então esses fótons gerados, eles estão colidindo ali com o plasma solar, né? Com as partículas ali do Sol, são absorvidos e são reemitidos. Então é um cenário caótico e por isso que eles demoram para escapar do Sol. E, bom, em termos aqui de processo de fusão nuclear, eu acho que é isso que é o mais interessante de se destacar. Bom, e agora vamos analisar mais propriamente o Sol aí nesse simulador maravilhoso. Vamos primeiro falar dos grânulos. Se a gente aproximar bastante aqui do Sol, a gente vai perceber esses padrões granulados, como se fossem, deixa aí, ajustou, como se fossem células granuladas. E o que são isso? Bom, essas células aqui, esses granulados na superfície do Sol, são devido
a um transporte, a um tipo de transporte de energia térmica, né, do Sol, que é o processo de convecção. Como é ensinado nas escolas, a corrente de convecção, que também é a mesma explicação para por que os ares condicionados são colocados no topo da sala, de um quarto, de um cômodo, porque você tem que a massa de ar fria que está em cima, então o ar-condicionado taca a massa de ar gelada, essa massa de ar gelada abaixa, tá? É mais pesada, ela é mais densa, ela vai descer, e essa massa aqui de ar quente que está aqui embaixo vai subir. E aí essa massa de ar quente que está aqui vai ser resfriada e vai descer, a massa de ar quente vai subir. E aí você cria essa corrente de convecção, tá? E no mesmo sentido, no sentido análogo, aí essa corrente de convecção vai criar esses padrões granulados aqui. A corrente de convecção não é o único meio de transporte de energia no Sol, também tem por radiação, logicamente, né? Porque a radiação dos fótons os quais estão sendo produzidos a todo momento no Sol também tem uma grande contribuição, mas essas correntes de convecção formam essas células aqui, essas unidades celulares. E eu também vou deixar aí na tela uma foto real dos grânulos solares aí. E essas regiões, esses contornos aqui, essas linhas mais amareladas aqui, são justamente também essas bordas, né, que eu quero dizer. São regiões mais frias também, por isso que dá esse contraste. E agora, só para encerrar, a gente tem essas manchas aqui. Você tá vendo? O Sol parece que tem umas pintas. Essas manchas solares aqui, ao redor de todo o Sol. Essas manchas solares são temporárias, tá? E por que que elas se formam? Elas se formam, essas manchas solares aqui são escuras, porque elas são regiões mais frias do que o entorno delas. Então, tá vendo? Toda essa região. Nossa, quase que eu apontei com o dedo. Deixa eu apontar aqui com o cursor. Toda essa região aqui ao entorno está muito mais quente do que essa região aqui da mancha. Então, esse contraste de temperatura faz parecer aqui que essa região aqui é mais escura. E por que que essa região aqui inteira, a gente tem essa junção, essa área, essa superfície aqui com uma temperatura menor? Porque o fluxo magnético nessas regiões aqui inibe o processo da condução de energia lá que a gente falou, das correntes de convecção. Então ele inibe, ele proíbe, ele cessa ali esse processo de convecção, de convecção. E quando ele faz isso, você não tem o transporte de calor nessas regiões, logo a temperatura vai ser menor. E deixa eu voltar agora um pouco e definir o que que são, o que que é o fluxo magnético. Se a gente considerar uma área, uma superfície, e as linhas do campo magnético, as linhas que passam através dessa superfície ou essa área, cada linha do campo magnético que atravessa essa área, essa superfície, vai contribuir para a quantidade total do campo magnético atuando naquela superfície, naquela área, tá? Em termos mais simples, é isso. É bem similar, inclusive, ao conceito do fluxo elétrico. E, bom, era essas as ideias aqui que eu queria passar, né? Só comentar um pouco mais do Sol. E lógico, a gente tem que muito do que eu falei aqui vale para outras estrelas também. E também outra curiosidade aqui que eu quase esqueci de falar. Inclusive, bom, eu vou pro outro aplicativo aqui que eu tinha falado, o Universe Sandbox. Apenas um momento. Bom, estamos aqui agora no Universe Sandbox. E
aqui está nosso objeto de estudo, né? O Sol. Vou me aproximar um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui o tempo que está passando. Bom, e aqui de novo a gente está vendo agora a dinâmica, né, dos grânulos, tá? Então aqui a gente consegue ver a atuação das correntes de convecção, a dinâmica deles. Mas o que eu queria comentar aqui que a gente está falando do Sol, né, já que a gente está falando do Sol, é a sonda que a NASA mandou 2018, 2019, foi... Vou deixar aí na tela a data, foi ou em 2018 ou 2019, eu não tô lembrado. Eu acho que foi em 2018. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. A sonda Parker, que ela foi enviada para o Sol. Aqui ela. Exclusivamente para estudar a corona solar, que é uma região do Sol. A gente estava ali estudando, que eu estava mostrando lá na região das manchas solares e dos grânulos, a chamada fotosfera do Sol. Agora a sonda Parker vai estudar especialmente a corona solar. Vixe, espera que eu perdi a sonda. Aqui, ela vai estudar a corona solar. Eu vou deixar aí na tela também a região da corona solar para ficar bem ilustrado. Então tá aqui a sonda, tá? Ela já está coletando os dados e mandando os dados. E é a sonda que mais vai chegar perto do Sol, que mais chegou, né, no caso, mais chegou perto do Sol. Então, ela vai conseguir detalhes aí exclusivos do Sol e vai trazer um estudo muito interessante, inclusive analisando os campos magnéticos do Sol. Bom, é isso aqui que eu queria falar um pouco. Caso tenha ficado alguma questão, alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Se eu não souber de imediato, eu procuro me informar. Bom, então é isso que eu queria passar. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma pergunta, ou se vocês quiserem saber de alguma coisa adicional, deixem aí nos comentários. Bom, e é isso aí. E como eu falei no podcast, eu não tenho um slogan definido. Então vai ficar a partir de agora como Siga Curioso. Siga Curioso. Falou. Obrigado.